sou a Juliana Caveiro e esse é mais um Money Minds. E hoje nós vamos falar sobre investimentos em precatórios e para poder entender como funciona um pouco mais esse ativo, nós convidamos o Dr. Eduardo Gouveia, fundador e CEO do Grupo Drum. Além disso, é o atual presidente da Comissão de Precatórios da OAB do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Juliano. Para a gente começar então esse bate-papo, eu queria primeiro que o senhor pudesse explicar um pouco mais como funcionam, o que são, na verdade, né, os precatórios, como eles funcionam. Juliana, para ser bem objetivo, precatório nada mais é do que um recebível judicial. Ele decorre de um processo judicial contra o poder público, né? O poder público tem essa prerrogativa de pagar no orçamento do ano seguinte, e quando você expede um precatório e coloca ele na fila para receber no ano seguinte, você está concretizando esse crédito, né? Ele passa a ter um valor, passa a ter um prazo de vencimento, e, portanto, eu caracterizei como recebível como qualquer outro, só que com uma vantagem, né? O recebível judicial contra o poder público, ele não tem o risco de não ser pago. O poder público não quebra, não vai à falência no Brasil. Então, é um ativo bem resiliente por conta disso. E como eles acabam funcionando, esses precatórios? Quais são os tipos? Acho que a gente pode explicar um pouco melhor isso para poder entender exatamente o que são esses tipos de ativos que podem se transformar depois em investimentos. Pois é, os precatórios são basicamente caracterizados de duas formas: alimentares, que é quando você está discutindo uma pensão alimentícia de um servidor público, de uma pensionista do Estado, ou até mesmo os vencimentos dele, quando tem aumento e o governo não cumpre o aumento, e as aposentadorias também. E os não alimentares, que dizem respeito a tributos que foram pagos a maior, né, que você pode pedir o ressarcimento ou até mesmo indenizações por desapropriações. Quando você tem seu imóvel desapropriado e o valor justo não é pago por ele, no momento da desapropriação, você tem direito a entrar com uma ação ou receber nesta ação que o poder público exerce contra você. E como que no final eles acabam virando investimentos? Como é esse processo? Pois é, nós no passado, na década de 90 especialmente, nós tínhamos um marco regulatório muito frágil para a cobrança desses precatórios, né. Então a gente tinha uma incerteza quanto a prazo, quanto a valores, tudo isso era muito difícil de se fazer. Mas com a evolução desse marco, a partir de 2009, nós conseguimos hoje ter previsibilidade. Então, como você mesmo os entes públicos que estão em atraso com seus pagamentos, existe uma regra prevista na Constituição Federal e que vem sendo cumprida ao longo dos anos para acabar com esse estoque, né, para resolver esse estoque. E os entes públicos, que são a maioria, né, que a grande maioria dos municípios está em dia com os precatórios, paga no ano seguinte, entra no orçamento no ano e paga no ano seguinte, assim como a União acabou de fazer, e alguns estados, poucos estados estão em dia, mas a maioria está em atraso, mas na verdade a gente consegue fazer essa conta, né? O precatório hoje rende Selic, né? Ele é atualizado pela Selic. Então você projeta a data do pagamento para o futuro e traz o desconto a valor presente com a taxa de retorno que você quer. Por exemplo, quero 20% ao ano. Então você projeta para frente, estima quando vai ser pago. E as estimativas hoje são muito precisas. Os bons escritórios, as boas empresas que negociam esses créditos conseguem te dizer exatamente quando aquele crédito vai ser pago, ou até, na maioria das vezes, quando nós fazemos essa estimativa, ele é pago antes, porque a gente também trabalha na outra ponta para encontrar outras soluções alternativas, né? Legal. E nesse meio, qual acaba sendo o maior desafio, tanto para quem, acaba investindo, né, o investidor de fato, quanto quem está fazendo a gestão ali desse ativo? O desafio inicial, na verdade, é encontrar a empresa certa ou o profissional certo, né? Ou seja, um advogado, seja um consultor, que entenda de fato disso, porque tem muito pouca gente especializada em precatório no Brasil. Tem muita gente já transacionando precatório, mas se socorre desses poucos especialistas hoje que tem no mercado. Pelo tamanho desse mercado, nós estimamos que hoje, em discussão no judiciário brasileiro, entre precatórios e direitos creditórios que virarão precatórios no futuro, tem alguma coisa próxima de 2 trilhões de reais. Um mercado desse tamanho, você deveria ter muitos especialistas, mas não é o caso. Então, acontece que esse é o primeiro desafio: encontrar a assessoria correta para investir, para você não correr o risco de estar sendo enganado ou até mesmo a pessoa nem de má fé, mas faz uma estimativa incorreta da data de pagamento e você que estava esperando um rendimento de 25% ao ano vai acabar tendo um rendimento muito menor porque a estimativa estava incorreta, né? E aí nesse meio do caminho,
o senhor até citou que ainda não é um investimento tão conhecido, justamente porque não tem tantos especialistas. Como fazer para que esse investimento se torne um pouco mais popular, se popularize mais, a ponto das pessoas conhecerem melhor esse tipo de ativo? Esse é outro desafio, né, é o desafio educacional, né. A gente precisa educar o mercado financeiro, o mercado da advocacia, o próprio mercado do judiciário, até os próprios juízes, desembargadores, presidente de tribunal que cuida dessa administração, tem que entender a importância deles, para que essas estimativas, esses prazos sejam efetivamente cumpridos, né. Porque no final das contas o maior propósito que nós temos aqui na nossa empresa é conseguir desenterrar toda essa riqueza que está no judiciário, enquanto que ela não vá para a mão, de fato, do credor, né. Então, enquanto isso, estamos criando vários instrumentos, né, nós estamos, emitindo a primeira CCB aqui do nosso grupo, em breve, um certificado de recebível judicial e uma debênture representando esses créditos para exatamente, eh, o mercado financeiro conseguir olhar para isso e enxergar um instrumento financeiro que eles já conhecem, né. Que no final das contas é um recebível como qualquer outro e pode se transformar nesses instrumentos, né. E para nós tem sido muito bom, o fato do tanto o Banco Central quanto a CVM terem querido participar desse processo de regulamentação, de tratamento desse ativo, porque isso dá mais credibilidade e evita que os aventureiros fiquem por aí, vendendo sonho na lua, terreno na lua sem entregar, né. É o maior problema que a gente vê nesse tipo de ativo, porque você vê gente que não tem conhecimento nenhum e que tenta intermediar esse tipo de operação em prejuízo de todo mundo e do próprio ativo, né, que esse talvez seja o maior desafio, construir a reputação desse ativo, que era uma coisa muito insípida no passado, mas hoje é muito simples você, se tiver pessoas de qualidade para fazer essa análise, você conseguir saber exatamente quando o seu crédito vai ser pago e dar, inclusive, outras utilidades. Por exemplo, o precatório hoje, pela Constituição Federal, se o ente público devedor, tipo o município ou o estado, quiser regulamentar a Constituição, né, que deveria ser uma obrigação, mas muitas vezes não faz, ele pode, aceitar precatório para comprar imóveis públicos, que são um grande problema dos entes públicos, né, porque imóvel público só serve, segundo os prefeitos que eu conheço dizem, só serve para dar problema, custo e o Ministério Público em cima deles, né. Serve para pagar imposto, dívida ativa, entre outros. Há estados, inclusive, que permite você pagar imposto corrente de alguns tipos de operação, de ICMS, por exemplo, e pagar outorgas, entre outras coisas. Então, hoje há uma gama de aproveitamentos possíveis do precatório que torna o precatório uma moeda mesmo antes dela virar dinheiro no dia do pagamento. E muitas vezes ela nem precisa virar dinheiro. Ela pode reverter, por exemplo, para um projeto de infraestrutura, que faz todo sentido o ente devedor transformar a dívida dele num investimento no próprio ente público, né? E os cuidados que, tanto o investidor quanto, quem está gerindo, né, a empresa, no caso até da Drum, eh, quais são os cuidados que são necessários para ter nesse cenário e principalmente agora a gente viu uma mudança de lei também, então como que isso acaba funcionando ali para que tanto o investidor se resguarde ali, não tenha os problemas exatamente como o senhor citou de empresas que acabam entrando nesse negócio sem nem entender completamente, quais são esses cuidados, assim, que o investidor precisa ter? Além de você ter uma boa assessoria, você ter pessoas sérias cuidando dessa análise do crédito, das contas que têm que ser feitas, porque esse é o grande segredo, né? Você tem que converter, ver se o que está escrito na sentença judicial é exatamente o que está representado no precatório expedido, né? Para que não haja nenhum problema no futuro. Então, isso é uma parte muito importante. Mas eu acho que tem uma segunda parte importante que pouca gente no mercado faz, que é a análise setorial dessa questão. O que eu digo que é a análise setorial? É saber como funciona o tribunal que é responsável por esse pagamento, porque o presidente do tribunal é o responsável por cuidar da fila de ordem cronológica, dos acordos, das soluções alternativas, tudo, né? No final das contas, ele faz a gestão disso. E se você não analisar isso, e muitas vezes o mercado faz uma análise muito mais macro do ente público, olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, o Estado do Rio de Janeiro. Né? Existe um preconceito enorme com o precatório do Estado do Rio de Janeiro, por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro vive em recuperação fiscal e tal.
E pouca gente sabe que o estado do Rio é um estado muito privilegiado nisso, porque dados as soluções alternativas implantadas aqui, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está pagando já o orçamento de 2021 de precatório, portanto, está com um atraso de 3 anos aproximadamente. O estado de São Paulo, que é o ente público mais rico da nação, está pagando 2009, está com 15 anos de atraso. Então, você vê que não só isso é uma coisa que eu digo sempre, né, precatório não é uma questão de falta de recursos públicos, precatório é uma questão de vontade política, né. O estado do Rio de Janeiro, ao longo do tempo, fez leis de compensação fiscal, tomou decisões políticas de resolver parte do estoque sem ter que usar recursos financeiros. E isso acabou diminuindo sensivelmente a fila. Outros estados e outros municípios não fizeram isso. E é uma coisa das coisas que a gente está hoje se organizando. Nós estamos desenvolvendo uma empresa de educação dentro do nosso grupo, exatamente para levar todo esse conhecimento aos prefeitos, aos governadores, as experiências que nós acumulamos aqui. é, Além de presidente da comissão da OAB do Rio, eu fui já presidente da comissão nacional da OAB que cuida desse tema, e sou membro dessa comissão há algumas décadas. Então, a gente está sempre pegando as experiências que estão sendo feitas em outros estados e municípios e tentando implantar em outros entes públicos, o que tem sido muito frutífero, né, porque, no final das contas, é uma questão de tentativa e erro. Você faz uma lei de compensação, funciona, o outro faz uma que não funciona, a gente começa a ver o que precisa ser ajustado para se criar um modelo efetivamente eficaz, né? E esse braço educacional que o senhor citou, como que vocês estão planejando isso? Como que vocês gostariam de trazer isso para os É, governadores, mas também até para a população, no caso? a gente precisa educar várias pontas nisso, né? Mas eu acho que tem uma ponta específica, que é o ente público, né? Que é o representante, que é o vereador que vai aprovar a legislação, que a gente precisa mostrar o quão melhor isso é para o próprio devedor do que para o credor. Né? Porque o credor, em última análise, mesmo que ele tenha um valor para receber no futuro, ele dá algum desconto para trazer ao valor presente e ele acaba penalizado, né? Porque está dando algum desconto. Mas o ente público não, ele acaba trocando, fazendo uma troca de ativos. Então, aqui no nosso grupo desenvolveu projetos para prefeituras, inclusive sem cobrar nada, só para explicar, só para criar a cultura dos prefeitos olharem para o tema, da reestruturação da dívida de precatórios. Que a gente vê que quando você vai olhar para as soluções que são possíveis para precatório versus o que tem de estoque, você tem solução para todos os entes públicos do Brasil. Eu já estudei um caso de um ente público do Brasil, que é o terceiro pior relação entre receita líquida do município versus o tamanho do estoque de precatórios, e até mesmo esse ente público que tinha essa situação, é bastante provável que ele resolva com as soluções que nós propusemos. Então, a ideia é essa, é criar módulos educacionais destinados aos públicos específicos, inclusive aos juízes que atuam na área, porque muitas vezes o juiz não se dá conta da importância do trabalho dele e dele entregar a prestação jurisdicional, que no final das contas é o dinheiro entrar na conta da pessoa, por conta da insegurança jurídica. Né? A insegurança jurídica encarece o custo desse serviço. Por isso que as rentabilidades do precatório são muito altas, né? Porque existe ainda essa dúvida. E muito pouca gente acompanhou a evolução desse ativo, da própria reputação desse ativo ao longo do tempo, que hoje o precatório, por exemplo, se não pagar, o governo não tem certidão para receber a transferência da União, não pode tomar empréstimo. Ele tem um monte de consequências em volta, pode ser bloqueada a conta do ente público. Em muitos casos, o presidente do tribunal é obrigado a usar o sistema base sem jude, que é usado com as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, é público, porque está previsto na Constituição. E existe sanção para o governador, para o prefeito e para o presidente do tribunal. Então, isso acabou criando um arcabouço regulatório que fez o precatório ser hoje um investimento super confiável e ainda muito de alta rentabilidade. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam a segurança que está por trás do ativo. A tendência é que no futuro essas taxas de retorno diminuam um pouco, mas a gente também sabe que se diminuírem vão escalar em volume as operações. Né? Legal. Então, para a gente poder entender um pouco melhor o geral, né, para poder, instruir melhor o investidor que está aqui nos assistindo, eh, quais são desculpe, na prática, como ele pode investir, da forma ele tem que buscar uma empresa, como é que ele tem que fazer esse tipo de busca? E também
Para quem é esse investimento? Acho que é interessante também falar os aportes mínimos, como é que acabam funcionando. Pois é, um dos objetivos nossos aqui é democratizar esse tipo de investimento, né. Hoje, se você for olhar os players que estão comprando, adquirindo precatórios, são os grandes bancos, fundos de investimento. Pra você ter uma ideia, boa parte dos recursos que estão investidos em precatório no Brasil vem de bancos estrangeiros, bancos americanos e fundos, endowments de universidades, imagina. O americano, né, inclusive tem que aprender a falar precatório, né, porque só tem aqui com esse nome, então eles passaram a estudar isso. Então, o mercado, por exemplo, financeiro tradicional já está muito acostumado com esse ativo. Mas o que a gente está fazendo hoje, a gente montou uma empresa de tecnologia no grupo, e a gente desenvolveu uma plataforma de tokenização. Para quê? Exatamente para isso. Para a gente conseguir dividir o precatório, por exemplo, um precatório de 1 milhão, em vez de ser um investimento de 1 milhão, uma pessoa vai poder investir R$ 1.000, R$ 10.000, com essas mesmas taxas de retorno. Porque com isso a gente vai conseguir um investidor que sabe que não precisa obter os retornos tão altos quanto o governo, os bancos e os fundos de investimento, mas que vai conseguir programar a sua poupança. Eu fiz outro dia uma apresentação num evento e que foi bastante impactante, que nós fizemos uma comparação entre fundo de previdência privada e investimento em precatório. E a gente fez uma taxa muito conservadora de retorno de precatório, abaixo desses 25 que eu estou falando para você aqui, e nós chegamos à seguinte conclusão: considerados os últimos 5 anos de rentabilidade dos fundos de previdência privada, projetados para os próximos 30 anos, você vai ter todo o seu dinheiro aplicado multiplicado por 5 vezes, descontado a inflação. No nosso caso, o investimento em precatório, no mesmo prazo, descontada a inflação também, vão ser 250 vezes o valor investido, ou seja, proporcionalmente ao fundo de investimento privado, são 50 vezes o valor do fundo que você vai ter no final da vida. O que representa dizer que qualquer pessoa pode ter uma aposentadoria muito interessante investindo nesse tipo de ativo, mas, mais uma vez, com esse tipo de ferramenta, porque não há acesso para, por exemplo, cotas de fundo de investimento em direitos creditórios, só investidores profissionais podem investir, que tem mais de 10 milhões aplicados no mercado financeiro. Então, isso acaba gerando uma certa restrição. E com a tokenização, não. E nós nos adequamos à regra da CVM, que a CVM tratou de regulamentar e dizer que isso é um valor mobiliário. Então, nós estamos emitindo o primeiro certificado de recebível judicial, exatamente criando uma camada de securitização para dar segurança ao investidor, que além da nossa expertise, ainda vai haver uma securitizadora intermediando isso, adquirindo o ativo, diminuindo ele de tamanho para poder distribuir para o investidor. Então, é observar o mercado. O mercado está muito interessado nesse tipo de ativo, especialmente porque são ativos que a gente chama não padronizados, né? Porque você não tem um prazo exato de pagamento, mas a gente sabe estimar o prazo de pagamento. Então, é isso, é estudar um pouquinho, procurar assessoria de qualidade, né? Procurar referência no mercado, né? A gente aqui, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, mas já puxando, nós estamos há 33 anos cuidando desse assunto, né? A gente tem um estoque relevante de ativos, então a gente sabe o quanto a reputação desse ativo é importante para nós. Então, esse tipo de profissional, os advogados que atuam na área e que têm carteiras grandes, também têm o mesmo interesse. Eles nunca vão querer fazer uma negociação ruim com alguém, sabendo que amanhã depois não vai ter a segunda nem a terceira. Nosso ideal é que os investidores comprem, desinvistam, comprem de novo, desinvistam de novo, né? Legal. Para a gente então já encaminhar para o final a nossa conversa, qual que é o momento que você enxerga dos precatórios hoje, em questão de leis, em questão, da facilidade e como 2024 pode ser um ano, próspero para esse segmento de investimento? Pois é, nós tivemos um fato relevante esse ano, que foi o governo cumprir a Constituição. Olha que maravilha, o governo cumpriu a Constituição e pagou o estoque de precatórios que estava atrasado da União, né. Isso foi muito importante, porque, além do governo cumprir, foi uma terceira decisão já em ADIs, né, que são ações diretas de inconstitucionalidade, dizendo que não pode dar calote em precatório, que retardar pagamento de precatório é inconstitucional, afeta a coisa jurídica, afeta cláusulas pétreas da Constituição, direitos individuais, entre outros. E se eu for listar aqui todas as inconstitucionalidades, a gente vai ficar falando aqui até o fim do dia. Mas isso acaba criando um arcabouço de segurança jurídica, dizendo o seguinte: olha, não adianta ficar criando emenda constitucional que seja, porque isso vai ser derrubado no Supremo. Isso tem acontecido sistematicamente.
vem com iniciativas inconstitucionais, depois a gente entra no Supremo, derruba a parte que eu digo ruim da emenda constitucional, que é a parte inconstitucional, mas a gente tem sempre conseguido avançar com as contrapartidas, como, por exemplo, para pagar imposto, para pagar, comprar imóvel público, vinculação de receita, sanção para os representantes dos entes públicos. Então, tudo isso vem sendo construído ao longo do tempo. Isso tem gerado essa segurança jurídica que era muito menor no passado. Se eu pudesse fazer uma escala, lá atrás a gente tinha uma segurança jurídica zero, a gente estaria hoje numa segurança jurídica 8, né? Claro, podemos melhorar? Sempre pode melhorar. O ideal é que todos os entes públicos estejam em dia e paguem em dia. O ideal é que nem existisse o sistema de precatório, que o próprio sistema é antisonômico, né? Porque o governo tem uma regra para pagar, mas tem outra para cobrar, né? Não faz sentido nenhum. Mas a verdade é que isso é uma construção, né? A gente não consegue sair do ponto zero para o 100, né? Então a gente já está lá no 8. Eu acho que nos próximos anos a gente vai continuar nesse processo evolutivo e até que a gente vai conseguir democratizar esse investimento e desenterrar de fato toda essa riqueza que é prezada no judiciário e que está afetando as pessoas na última linha, né? A gente trabalha muito para pensionistas que têm valores relevantes para receber 10 milhões, 15 milhões de reais. Isso muda a estrutura de uma família, né? Quando você recebe um valor dessa monta. E mesmo que você tenha que dar algum deságio, mas você ter o dinheiro hoje, ao invés de ter esse dinheiro daqui a 7, 8 anos, muda bastante a sua vida. Então, nosso objetivo é esse, é conseguir continuar construindo esse marco regulatório, essa reputação do ativo, e, ao mesmo tempo, é, diversificando o tipo de investidores, né? Botar até a pessoa que tem dinheiro só para botar na poupança conseguir investir. Ao invés de investir na poupança, que hoje rende muito pouco, investir no ativo vai render 3 ou 4 vezes mais do que a poupança. Já é um grande avanço, né? Quem é do mercado sabe disso, e eu sempre falo essa frase, né? Nenhuma pobreza resiste aos juros compostos, né? Se você fizer investimentos em juros compostos de alta rentabilidade, você sempre vai ter a possibilidade de sair, de mudar de patamar social, né? Perfeito. Queria muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar com a gente, explicar um pouco mais sobre esse tipo de investimento. E para quem está nos assistindo, quiser deixar um comentário aqui embaixo, tiver alguma dúvida também, talvez a gente consiga trazer o Eduardo novamente para conversarmos sobre o assunto e tirar as dúvidas também de quem está nos assistindo, nossos, assinantes. E para quem quer entender mais também, vai ter depois uma matéria completa lá no Money Times para poder conseguir acompanhar tudo. E é isso, muito obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado, Juliano, pela oportunidade. Estamos à disposição, inclusive, quem quiser fazer contato diretamente para maiores esclarecimentos. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.